Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Meu nome é Thaís Gomes, vai iniciando mais um vídeo no canal e hoje a gente vai falar sobre o Rio Fashion Week, né? Eu acho que o Rio Fashion Week ele foi assim inusitado, né? Eu acho que falar sobre o Rio Fashion Week é diferente de falar sobre o São Paulo Fashion Week, né? Porque São Paulo Fashion Week traz uma imagem muito inovadora, né? E traz uma representatividade inovadora. Agora, quando a gente fala sobre o Rio Fashion Week, a gente está falando de uma outra coisa, né? A gente está falando de um outro aspecto, né? A gente está falando de uma questão que, querendo ou não, traz um novo olhar para a moda, né? E traz um olhar assim, eu acho que, como a gente fala de regiões, né? São diferentes, regiões diferentes, e São Paulo Fashion Week é uma determinada... O Brasil, ele é assim, cada parte do país traz um novo tipo de energia, um novo tipo de olhar crítico, né? E a gente tem o Rio Fashion Week, né? Que, enfim, traz esse olhar crítico, né? Esse olhar inovador. E hoje a gente vai falar, né? Eu acho que eu já falei sobre dendezeiro no canal, né? Já comecei falando sobre dendezeiro. Eu falei sobre a Luffy também. E agora a gente vai falar sobre... E eu falei sobre Osklen, né? E agora a gente vai falar sobre a Adidas, né? Eu acho que falar sobre os desfiles da Adidas, eu acho que é, assim, incrível, né? Como eu acho que não tão incrível quanto o da Luffy, né? O desfile da Luffy foi fenomenal. Foi assim, um desfile misturado com Chloé, com Chanel, o som, o ambiente, Camila Pitanga entregando, sabe? Entregou conceito, entregou cortes de alfaiataria fenomenais, né? Eu acho que a Luffy foi um dos melhores desfiles. Tem outros também, né? Que traz essa profundidade, né? Eu acho que falar de desfiles, né? Falar de São Paulo Fashion Week, a gente não tem que só olhar as roupas, né? A gente tem que olhar o aspecto profundo que o desfile traz, né? Porque e tem que olhar o conceito também que o artista tá querendo entregar, né? Não só os detalhes dos cortes, né? Usou uma alfaiataria tal, usou uma boca de sino tal, enfim. Os alfaiates, eles sempre vão inovar nos cortes, né? Então, falar sobre um corte específico, sobre uma roupa específica, chega a ser até irrelevante, né? Chega a ser até um pouco chato, né? Enfim, a gente tem que falar sobre o conceito no geral, né? Eu gosto de puxar essa coisa do geral, né? Porque traz essa coisa artística, né? Que é o que o estilista quer entregar, né? Enfim... Vamos falar sobre a Adidas. A Adidas entregou muito, sabe? Eu acho que foi... Quando a gente pensa em Adidas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que a Adidas é uma roupa que Adidas é uma marca, né, de esporte, né? Então a Adidas sempre vai trazer coisas relacionadas ao esporte. Mas o que acontece, né? E coisas urbanas também, né? Trouxe essa pegada, né? Adidas, quando a gente viu o desfile da Adidas esse ano no Rio Fashion Week 2026, trouxe uma pegada urbana, né? E era de se esperar que a Adidas trouxesse isso. Mas qual é o diferencial, né? Eu acho que, para não ficar maçante a gente falar da Adidas, né? Eu iniciei o vídeo falando, né, que a gente tem que olhar no conceito geral, mas eu acho que o da Adidas faz o oposto, né? Faz a gente querer ver o oposto, né, dos desfiles. E qual é o oposto, né? É a questão das peças, né? A Adidas fez um desfile com peças incríveis, né? As peças, os cortes, né? Eu acho que não é só uma roupa que fala sobre esporte, né? É uma roupa que você pode usar também não só em capas de revista, né? Eu acho que quando a gente fala sobre roupa esportiva, a gente só pensa numa leg ou em um cropped, né? Mas a Adidas foi muito mais além disso, né? A Adidas trouxe um conceito muito mais inovador. Não trouxe um conceito só de cropped leg. A Adidas trouxe um conceito relacionado a cortes, né? E o que fazer com esses cortes, né? Foi incrível, né? A gente teve blusas, né? Mas eu acho que foge do padrão, né? E o que mais engraçado, né, que a gente tem para falar sobre a Adidas, né, nessa questão de cortes, é que, querendo ou não, né, quando a gente vê roupas de marcas lançando, né, roupas de marcas esportivas, né, os influencers estão fazendo isso a rodo, né, tá fazendo isso jogado, né, vários influencers jogando roupas e criando marcas de roupas voltadas a esporte, né, mas o que acontece, né, qual que é o diferencial nesse desfile da Adidas que eu achei incrível nesse Rio Fashion Week? O diferencial foi as peças, né, saiu do padrão, né, eu acho que a gente tem um novo padrão, né, que são roupas esportivas de leg e calça, né, calça leg cropped, né,
querendo ou não, qualquer marca hoje, qualquer pessoa pode lançar um determinado tipo de roupa, né? Mas a gente tem a Adidas, né, que vem trazendo esse diferencial muito grande, né? Que são roupas voltadas a cortes, né? E voltada a cortes muito, eu acho, especiais, né? Vamos falar especiais, né? Vamos dizer especiais. Foram roupas inovadoras, né? Eu acho que é bom quando vocês forem ver o desfile da Adidas, né? Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês verem, mas enfim, enquanto eu vou falando, né? Só pra gente entender. Trouxe roupas inovadoras, cortes inovadores, né? Então, assim, não é só um conceito esportista, né? Não é só uma coisa de se vestir. A Adidas tem, e não é só hoje, tá? A Adidas tá fazendo parcerias incríveis, né? Eu lembro que eu fiquei fascinada com a parceria que a Adidas fez com a Beyoncé, né? Que, querendo ou não, eu acho que foi o início, o pontapé inicial da Adidas inovar, né? Eu acho que não foi o pontapé inicial, né? Mas, assim, eu era apaixonada, né? Com esse novo conceito que eles fez junto com a Beyoncé, né? Mas qual é o diferencial ali? Foram os cortes, né? E não é simplesmente, como eu falei, não é uma leg e um cropped. Assim, várias formas de usar, né? Blusas, quando a gente fala de blusas grandes, a gente tem sobretudos, né? E tem vestidos também, tem vestidos com calça por baixo que dá pra usar. Eu acho que a Adidas traz isso, né? Tá inovando, né? Ou seja, não é mais leg e cropped, tá? Quando a gente for falar de Adidas, tem algo a mais, né? Não é só ver o contexto geral, agora a Adidas é diferente, é ver o contexto das peças em si. Enfim, foi incrível esse desfile da Adidas no Rio Fashion Week, eu amei, sabe? Foi bem genial, tá? Eu acho que todas as peças, uma por uma, é necessário a gente ver e dar a nossa opinião, porque foram geniais, são peças bem criativas, tá? Como mais uma vez eu falando, não é legging cropped, como a maioria das roupas esportivas hoje em dia, a maioria das marcas estão lançando, né? Cropped leg, enfim. A Adidas traz esse diferencial, tá bom? Se inscrevam no canal, fiquem atentas para mais conteúdos e tchau!